Shalom, pessoal. Hoje a gente vai gravar mais um vídeo falando sobre alguns assuntos que vêm ocorrendo nesses últimos dias em relação à guerra de Israel, né? Estados Unidos, Irã, essas coisas. A gente está vendo, a gente está acompanhando na mídia e a gente já sabe os comentários, mas cada vez mais a gente está vendo comentários absurdos. Pessoas que realmente nós já sabia que é contra, pessoas que é youtubers até, que grava vídeo. E essas pessoas, cada vez mais, eles estão mostrando o ódio que eles têm pelo povo de Israel. Eles comentaram os maldosos, faz até xingamento, xinga, maltrata. Que povo tão ruim. Povo que não respeita uma nação. O povo de Israel é um povo que luta para sobreviver, que não pode parar de lutar, que se parar de lutar, se acaba. Que Deus me livre. E tem muitos que xingam mesmo, faz xingamentos e coisas horrorosas. Esse povo não tem mais Deus. A gente sabe, esses que estão xingando aí que a gente vê, são pessoas que seguem uma doutrinação que é comunista e outras coisas mais. O que esse povo, eles aprenderam de alguém lá atrás do século passado, de pessoas muito ruins. Vocês já conhecem a história, pessoas que mataram milhões de pessoas, de fome até, essas pessoas, esses camaradas, eles têm eles como amigos, como ídolos, como se fossem umas grandes personagens. É um absurdo, um povo, cada um tem sua opção de viver, de escolha, de fé, tudo bem. Agora, sem maltratar a fé dos outros, a religião dos outros, né? Mas o comunismo e o ateísmo é uma coisa só. Eu sei que tem ateu que não é comunista, mas no comunismo o ateísmo é muito forte. O Estado, eles valorizam muito o Estado, vamos dizer assim. Eles têm por base o Estado. E religião, tchau, né? Aí se maltrata o povo, é uma torcida absurda e faz muitos comentários maldosos. A gente fica vendo até onde vai esse povo. Eu imagino que um povo desse, se tiver a chance de reencarnar, vai reencarnar num animal. Porque coisa boa não vai ter no futuro. Quando uma pessoa dessa partir desse mundo, ele não vai para um lugar bom, ele vai para um lugar ruim, com certeza. Porque está escrito na palavra de Deus que quem amaldiçoa o povo de Israel é amaldiçoado. Então, esse povo, eles são amaldiçoados. Quem professa palavras contra o povo do Eterno, esse povo é amaldiçoado. Não querer aceitar, tudo bem. Siga seu caminho, vá viver a sua vida. Agora, xingar, maltratar e desejar coisas terríveis de falar, nem tudo a gente pode falar aqui, né? A gente tem que falar por alto. Mas eu fiquei olhando assim, eu fico enojado. Quando a gente está olhando na internet, que a gente coloca um vídeo falando sobre Israel, quando a gente vai ver, é uma pessoa totalmente ruim. Ruim, brabão, povo machão, violento, escarnecedor, não tem amor por ninguém. É uma pessoa que parece que nunca foi amado na vida. É seco, sem sentimento. E fica doutrinando o resto dos povos que tem, porque tem muita gente seguindo isso aí. Infelizmente, eles já aprenderam de alguém do passado deles, do século passado, e eles estão transmitindo ódio para outras pessoas de hoje. Transmitindo ódio. Isso é discurso de ódio deles lá. Desejando mal do povo de Israel. O povo de Israel está numa situação muito difícil do meu ponto de vista, porque em todos os lugares tem gente contra eles. E muito contra. Eles não conseguem viver em paz. Porque vai ter gente contra. O povo de Israel tem que se esconder por um tempo. Porque está difícil a situação. Com tanta gente que não gosta deles.
não concorda e não gosta. E ainda, pelas expressões, faz até uma doutrinação contra o povo. E os mais jovens vão vendo, vai sendo influenciado, e geração vai, geração vem, e se formando um povo contra o povo de Israel. Né? A gente vai ler uma passagem aqui da Bíblia, para a gente encerrar o vídeo. Vamos ler um comentário aqui. Êxodo, no capítulo 17, no verso 8. E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. Perdão. E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E disse Moisés a Josué: escolhe para nós homens, e sai e luta com Amaleque amanhã, e eu estarei sobre o cume da colina com a vara de Deus em minha mão. E fez Josué como lhe disse Moisés, para lutar com Amaleque. Verso 14. E disse o Eterno a Moisés: escreve isto para lembrança no livro, e leva aos ouvidos de Josué, pois extinguirei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E edificou Moisés um altar e chamou o seu nome Adonai Nissim. O Eterno fez aqui milagres. E disse: porque levantou Deus a mão e jurou sobre o seu trono. Lutará o Eterno contra Amaleque de geração em geração. E para finalizar aqui, no livro de Números, capítulo 23, a partir do verso 9. Eis que um povo que habita só entre as nações será enumerado, não será enumerado. Quem contou o pó de Jacó e enumerou a semente de Israel? Morra minha alma da morte dos justos que há entre eles, seja o meu fim como o deles. Isso quem falou foi o profeta Balaão, né? Essas palavras são as palavras de Balaão. No verso 19, Deus não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Não viu iniquidade em Jacó, e não viu transgressão em Israel. Verso 24. Eis que o povo como o leão se levanta, e como o leão se ergue, e não se deita, até que coma a presa. No capítulo 24, no verso 7. E seu rei se levantará mais que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus, que o tirou do Egito com sua alta força, consumirá as nações, seus adversários, e seus ossos quebrará, e as flechas de Deus submergerão em sangue. Repousar-se-á e se estabelecerá Israel na sua terra, como o leão, e como o leão quem o levantará. Os que te abençoarem serão benditos, e os que te amaldiçoarem serão malditos. É a palavra de Deus. Embora eles não creem que Israel é o povo de Deus, né? Eles não têm Israel como povo de Deus, eles são contra. Mas a verdade é essa. O Eterno é o Deus de Israel, o Deus de Jacó. E ele não falha. A guerra é difícil. Amaleque não é fácil de ser derrotado. Guerreia hoje, guerreia amanhã, guerreia depois e parece que nunca para. Mas vai chegar uma hora que vai parar. Essas guerras vai chegar uma hora de se estabelecer
decidir parar no canto, né? Para que o nome de Deus seja glorificado e dê paz a seu povo. Contra a vontade de muita gente. Mas Deus vai fazer o povo de Israel vitorioso, permanecer em seu lugar. Um povo que tem direito de ter o seu lugar de culto, sim, seu lugar de servir a Deus. O mundo é tão grande, tanto espaço, tanta coisa, e por que o povo quer aquele lugar ali? Não deixa um lugar para o povo de Israel, o povo escolhido, o povo de Deus, fazer seus cultos, suas adorações a Deus, cumprir seus mandamentos. Fica aí um bando de gente aí, dessas ideologias do século passado, propagando o ódio e a raiva e faz comentários maldosos, xingando e tudo. Isso é muito feio. Esse povo pensa que não tem uma alma para prestar conta a Deus. Que Deus vai distinguir o que Deus vai dar a ele conforme a medida do que ele fez. Conforme as obras dele, ele vai ser julgado. Então, fica aqui o recado que Deus mandou por essa palavra aqui da Torá. E até um próximo vídeo. E curta o vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo. Shalom.